formação do pessoal da medicina, que é a turma de graduação aqui. Tudo que eu vou apresentar é a parte veterinária, né? Mas a aplicação na medicina, por exemplo, hoje eu sou consultor de 2 empresas de cosméticos, tá? Então, nossa, eu trabalho na veterinária e sou consultor de empresas de cosméticos. Uma das empresas a gente desenvolve um creme de cicatrização, é uma empresa que faz curativo de células-tronco e a gente está com um creme de cicatrização. O creme de cicatrização, utilizando vesículas extracelulares dessas células-tronco, então a gente caracterizou essas vesículas com microRNA, anti-inflamação, que promove crescimento celular e regeneração. O uso em camundongo, então a gente vai lá e faz a queimadura do camundongo, faz o experimento, acelera o processo de cicatrização em 5 dias. Tá? Então, basicamente, a gente segue esses animais por 14 dias, a cicatrização dessa ferida, e 5 dias antes do prazo, a ferida já está fechada, a ferida já está crescendo. Então, tem um alto potencial. Tá? Para quem segue a Xuxa, Angélica e outras celebridades aí, não sei se é aquela outra mulher, todo mundo segue, separou do cara agora, mas a Xuxa e a Angélica, eles têm feito muita propaganda dos cremes de revigораção facial baseado em vesículas extracelulares. Eles são produzidos fora do Brasil, entraram, a Anvisa liberou agora e tem sido muito utilizado. Então, basicamente, essas vesículas elas doam para as células o principal, que é a membrana. Então, membrana, a gente não pensa muito sobre membrana, mas membrana é um recurso. Né? E se a gente pensar no embrião, no início do desenvolvimento celular, que ele tem que proliferar, multiplicar e fazer células, nossa, ele tem que fazer proteína, RNA, duplicar e produzir membrana. E essas vesículas têm esse potencial. Então, a gente tem alguns produtos já sendo testados por empresas de produção de embriões animal, onde a gente usa essas vesículas, tanto sintéticas quanto naturais, para aumentar os ganhos de produção. Dependendo do modelo, a gente aumenta a taxa de produção, dependendo do modelo, a gente só aumenta o tamanho do embrião, porque agora ele tem mais membrana para crescer. A gente tem outros trabalhos na área de endometriose de humanos, usando essas vesículas também para modular células endometriais e, quem sabe, auxiliar no tratamento desses problemas. Mas é um pouco de tudo isso que eu vou falar para vocês. Será que dá para a gente apagar a luz? Eu acho que fica melhor. Então, a primeira coisa que eu queria convidar vocês a fazer é para a gente pensar um pouco sobre a importância da comunicação. Dá para a gente dar uma relaxada, né? Então, quando a gente pensa em comunicação, a gente tem evidências de que o homem tentava se comunicar lá dos nossos ancestrais, né? Então, deixando marcas nas pedras, contando a história ali, ó, esse local para encontrar animais, onde os animais nascem, passando uma informação para frente, se comunicando com quem voltasse ali no próximo inverno, no próximo verão, né? E aí a gente foi evoluindo. Olha aqui, ó, o primeiro telegrama, né? Vocês nem devem saber o que é telegrama. Eu ainda recebi um telegrama, eu lembro que ia buscar meu pai no correio um telegrama. Mas eu sou de 81, então praticamente era o final do telegrama. Mas o telegrama é de 1844. Então as pessoas se comunicavam, né? Não tinha uma mensagem de voz, mas tinha uma mensagem codificada. E você conseguia mandar mensagens a longa distância. E aí, hoje em dia, todos vocês se beneficiam disso aqui, né? Que é a primeira mensagem passada pelo telefone de 1992. Evoluiu, né? Hoje a gente manda mensagem de vídeo, né? Esses tempos eu apertei errado o botão lá e fiquei filmando a minha cara e falei, nossa, que legal, vou mandar uma mensagem de vídeo agora. Então tem tudo isso. E eu acho que a gente concorda aqui que a comunicação é fundamental. Tá? Então ontem a gente estava conversando com o Benjamin, que tem 15 anos, vem para mim como se fosse um afilhado meu, porque eu vi ele nascer, cuidei, aprendi a trocar fralda com ele. E está chegando a fase de fazer vestibular. E eu fui numa reunião da Pró-Reitoria esses dias, e das 10 características das pessoas mais empregadas no Brasil, a primeira característica é soft skills. A primeira dela. Hard skills, que é o treinamento técnico, nem entra nas 10 principais características. Ou seja, a hard skills, as empresas já sabem que elas podem passar isso para a pessoa. Agora, soft skills, isso aí não é fácil de passar. Isso vem de casa, isso tu aprende na tua faculdade, isso tu aprende na tua vida. E se o Alfredo lembrar, lá, pós-graduação nos Estados Unidos, a gente fazia treinamento de soft skills. Tá? A gente não pensa nisso, não fala disso, e está cada vez pior, né? A pandemia piorou isso. Então,
comunicação, quão importante ela é, e tu ter soft skills para lidar com os desafios da diversidade de pessoas é fundamental. Mas então falando, voltando ao nosso tópico que é comunicação, a gente tem que reconhecer que cada uma dessas comunicações, elas foram criadas para ultrapassar um desafio, né, para chegar ao ponto. E aí tinha ali, né, as épocas, as migrações, a distância e agora a velocidade necessária para comunicar. Então a comunicação é super, super importante. E é disso que a gente vai falar hoje. As células também se comunicam. Vocês estão tendo aula de fisiologia com o Alfredo? Vocês devem ver endocrinologia, comunicação autócrina, parácrina, né? Em algum momento vocês vão ver. Então hoje eu vou falar da comunicação celular dentro do ambiente folicular, o que são essas vesículas extracelulares e os microRNAs. Bom, vocês sabem o que é um folículo ovariano, ou vocês não sabem? Eu estou falando para eles porque eu sei que vocês têm que saber isso, é o mínimo, né? Mas para quem está da medicina, que dá primeiro ano, vocês sabem o que é um folículo ovariano? Tá? Bom, tá. As meninas têm que ter conhecimento disso aí, é o esperado, né? E os meninos também. Então a gente vai falar do folículo ovariano da comunicação e vesículas extracelulares, vocês escutaram falar agora também. E microRNA, vocês já tiveram isso em algum momento da vida de vocês? Vocês sabem o que são os microRNAs? Tiveram em qual disciplina? Genética. Quem é o professor? Denira. E ele falou dos microRNAs, da ação deles. Legal. Então hoje vocês vão ver a ação no mundo real. Muito bom. E daí eu vou falar para vocês 3 projetos de pesquisa que eu tenho acontecendo no laboratório, nenhum deles publicado. Tudo dado inédito. Eles estão ou submetidos, ou em análise, ou artigo escrito. Então é tudo dado completamente. Então, relembrando vocês do folículo ovariano, os folículos ovarianos eles são recrutados, eles crescem, né? E cada espécie tem sua forma de crescimento, mas geralmente alguns folículos são recrutados e só um vai ser o folículo que vai ovular. Então, basicamente, imagina, né? Eu tenho vários folículos, já existe uma guerra de conversa entre os folículos para dizer quem vai ser o que vai ovular. E quem coordena isso são alguns hormônios. Então a gente tem os principais hormônios: progesterona, estradiol, FSH, LH, que são os principais coordenadores desse crescimento folicular e dessas ondas foliculares. Mas após o estímulo desses hormônios, a gente tem comunicação interna desses folículos. E aí é que entra uma sintonia fina. Imagina, eu tenho várias células aqui e todas elas têm que trabalhar em conjunto para garantir uma ovulação. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu imaginava esse folículo aqui como um câncer. Eu escrevia isso nos primeiros projetos. É um câncer. Em 5 dias eu tenho um folículo que sai de uma coisinha de nada, cresce, ovula e produz um óvulo. Então, o folículo produzisse um óvulo de boa qualidade, eu consideraria um câncer de sucesso. O folículo que começa a crescer e morre é um câncer que não tem sucesso. E dá para a gente fazer essa associação. Vários dos genes que a gente vê associados com crescimento e atresia, vários dos genes associados com crescimento e ovulação, eles têm correlação com o câncer. Tá? A placenta também é outro baita modelo para estudo de câncer, né? Os genes tumorais. Então, focando nessas 3 células aqui, a gente tem as células da granulosa, o cúmulo e o ovócito. Tá? E a gente sabe, existem várias moléculas que intermediam essa comunicação. E aí, como que eles se comunicam, né? Então, antes de eu falar como que as células se comunicam dentro do ambiente folicular, eu queria que vocês reconhecessem os desafios que as células têm para se comunicar. Então, um dos primeiros desafios é a presença do âmbito folicular. Então, o âmbito folicular é o acúmulo de líquido que ocorre dentro do folículo e isso distancia as células. Então, é como se você estivesse querendo falar com aquela pessoa lá no fundo, eu tenho que gritar, eu tenho que falar alto, né? É difícil de se comunicar. Quando eu falo do oócito e as células do pulso, entre o oócito e as células do pulso, existe a zona pelúcida. É uma camada de glicoproteínas que isola eles. E aí, como que os folículos fazem para ultrapassar essas barreiras? Como que a comunicação evolui para ultrapassar essas barreiras? Então, basicamente, a gente tem comunicação contato dependente, então tem junções de aderência, gap junction, são formas de comunicação célula a célula. O que passa numa gap junction ou numa junção aderente? Você sabe? Que tipo de molécula passa ali? Seminário aula. E aí,
DNA pode passar de um lado para o outro? Não, né? Mitocôndria. Tem umas evidências aí de mitocôndria passando por diante, mas tudo bem, não é clássico. O que mais? Íons, né? Podem passar. Moléculas de ATP podem passar. Tá? Então, moléculas de pequeno calibre podem passar de uma célula para outra através dessas junções. Tá? Outra forma de comunicação são os fatores solúveis. E aí a gente tem vários, né? Os FGFs, os AEGs, EREGs, NPC, são moléculas que estão ali nesse ambiente e intermediando essa comunicação. GDF, NOR, DMP15, são todas moléculas bem conhecidas que são fatores solúveis e que intermediam a comunicação. E o que a gente conseguiu contribuir foi identificar a presença das vesículas extracelulares nesse ambiente do fluido folicular, que eu vou falar para vocês agora. Então, as vesículas extracelulares, hoje todo mundo quer trabalhar com elas, virou meio que uma moda, né? Então, qualquer área de trabalho as pessoas querem trabalhar com elas. Mas elas foram descritas em 1940, tá? Então, eram dois professores trabalhando com coagulação sanguínea e eles viram que uma parte do soro, quando eles centrifugavam, pegavam aquele péptide, isso acelerava o processo de coagulação sanguínea. Foi assim que foram descobertas essas, eles chamaram de blood corpúsculos. Então, os corpúsculos, corpúsculos do sangue, produtos gerados pela quebra. Então, eles acreditavam que era a quebra de células que gerava esses corpúsculos, né? Isso, ao longo que a tecnologia foi desenvolvendo novas ferramentas, foi se entendendo que essas vesículas, na verdade, elas não eram uma quebra, e sim um processo da biologia celular da célula, conhecido como via endossomal. A via do endossomo é uma via clássica de reciclagem de receptores de membrana. Tá? Então, às vezes, eu preciso atenuar uma resposta celular, eu preciso tirar um receptor da membrana. Né? E aí, como que eu tiro? Eu faço a endocitose desse receptor. Muitas vezes, o ligante liga ao receptor e a sinalização ocorre dentro do citoplasma da célula, não lá na membrana que nem a gente vê nos livros. Tá? Imagina, olha a trabalheira que é, né? Eu levar todas as moléculas, tudo lá para a membrana. Alguns sinalizam lá, mas outros sinalizam na parte interna. O receptor de angiotensina 2, por exemplo, sinaliza interno. Um sinaliza na membrana. Então, são dois da mesma família com dois locais de sinalização. Mas essas vesículas, então, esses pontinhos pretos aqui, isso aqui é microscopia eletrônica, é um receptor de membrana que foi colocado nessas vesículas e elas são secretadas. O que a gente já sabe hoje é que elas são secretadas contendo esses receptores de membrana, microRNAs, mRNAs e lipídios que são endocitados por outras células. Bem, não significa agora que essas vesículas são como que uma mensagem pronta. Tá? Eu costumava falar isso, um exemplo, né? Quando a gente vai vir para a escola no início da manhã, lá a gente se prepara para passar um dia. E aqui no Rio Grande do Sul, então, nem se fala, né? Tu tem que vir com roupa de inverno, verão, outono, primavera, tudo no mesmo dia. Então, tu bota tudo naquela mochila. É como se eu pegasse aquela mochila e desse para ele agora e dissesse assim, agora tu está pronto aí para passar teu dia. Se vir tal desafio, já está tudo pronto. Tu não precisa transcrever teu gene, tu não precisa empacotar uma proteína, tu vai sair na frente. Tá? E é isso que as células fazem. É muito mais fácil eu transferir material já pronto do que eu ter que refazer tudo, né? Então as células transferem essas moléculas dentro. As vesículas, elas são descritas no soro, leite, sêmen, fluido folicular, lágrima, saliva. Então, quando dividir o copo de cerveja, o copo de refrigerante, de suco com colega, tenha certeza que vocês vão estar trocando vesículas extracelulares com colega. Um beijo, então, se for daqueles de língua, nossa, é vesícula extracelular para tudo quanto é lado. Tá? Mas, uma coisa que é legal de pensar é vocês no futuro aqui vão entrar em laboratórios de pesquisa e vão fazer pesquisa e o meio de cultivo vai 10% do seu fetal bovino. Será que tem vesícula extracelular lá? Tem. Será que elas são funcionais? São. Tá? Então, pensem sobre isso. Tá? Só que, claro, tu retirar vai impactar tudo isso que já sabe de pesquisa, mas elas estão lá. Então, tem muita pesquisa de câncer sendo feita e os microRNAs, por serem conservados, eles atuam tanto no genoma humano quanto no bovino. Juliano, a gente pode interromper aqui, porque a discussão desse sangue, então, meu Deus. Nem se fala. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que vai além, porque
eu vou dar um spoiler, né? Mas na verdade eu não vou mostrar nada de macho. Mas em macho, quando o espermatozoide ele é feito no testículo e vai migrar pelo epidídimo, a gente está com um projeto no laboratório que a gente está caracterizando em cada etapa do epidídimo as vesículas extracelulares secretadas por epitélio epididimal e o que elas contêm e transferem para o espermatozoide. Legal. Aí, o espermatozoide contendo esses micro-RNAs, o que ele vai fazer? Vai levar para o oócito, fertilizar e entregar para o embrião. Então a gente tem alguns micro-RNAs já que a gente identificou no espermatozoide ou no ejaculado associados com fertilidade masculina. Vamos além agora. Será que o espermatozoide também ganha micro-RNAs no trato reprodutivo da fêmea? Sim. Então o útero passa vesículas para o trato reprodutivo do espermatozoide e o oviduto. E isso pode impactar aquela próxima geração. Isso se chama de neolamarquismo, tá? É uma teoria que surgiu porque Lamarck, não sei se vocês vão lembrar, mas Lamarck acreditava que o ambiente fazia a seleção dos indivíduos e o indivíduo ia passar aquelas características herdadas pelo ambiente para a próxima geração. Isso era o que Lamarck fazia. Só que ele tentava fazer um experimento onde ele furava o olho do sapo e daí nasciam os filhos com os olhos. Daí esses resultados ele não apresentaram. Mas o novo lamarquismo fala, são influências ambientais que mudam algumas moléculas, então micro-RNAs, long non-coding RNAs, moléculas de cunho epigenético que não vão mudar o que está escrito no DNA, mas vai mudar o fenótipo celular. Tá? E é isso aí, se transforma sem principal. Eu fui além, fui outros tipos de transfusões. Beleza? Tranquilo? Qualquer pergunta podem fazer. Bom, aí, o que são, um dos conteúdos são os micro-RNAs. Então, vocês já tiveram isso em sala de aula, vou falar para o Alfredo aqui que ele não lembra o que são os micro-RNAs, mas basicamente, está escutando isso desde 2009, mas os micro-RNAs são transcritos no núcleo, processados no citoplasma, então os micro-RNAs eles podem estar no genoma de várias formas, dentro do gene, dentro de introns, dentro de exons, entre genes ou em regiões genômicas como um grupamento de micro-RNAs. Tá? E muitas vezes, por exemplo, um distúrbio na expressão dos micro-RNAs está associado com algumas doenças. Então, por exemplo, a falta da família Lexeva normalmente está associada com tumores. Então, um tumor mais agressivo, mais metastásico, essa família que está toda lá colocada junto no genoma, ela está dentro. Tá? O Lexeva é importante por diferenciação celular. Então, um tumor mais agressivo ele tem essa tendência de diferenciamento. Bom, aí os micro-RNAs então processados no citoplasma, depois de se tornar forma madura, eles são colocados num complexo de inibição chamado de RISC. Né? Ele é formado pelo orgonal, tem mais uma série de proteínas. E esse RISC é um sistema imune das células originário lá da época que a gente era um indivíduo unicelular. Então, quando a gente era um indivíduo unicelular, muitas vezes uma célula e a outra trocavam moléculas de RNA. E tu usava a bactéria daquela outra célula para replicar o teu RNA e tu espalhar aquele RNA, como os vírus fazem hoje em dia. Esse sistema aqui, ele faz a regulação de RNAs grandes, mas tem um outro sistema chamado de PIWI, microRNAs, que é o sistema imunológico original. Então, ele pega o RNA, e o que o PIWI faz é cortar esse RNA e copiar em múltiplas partes. Toda vez que aquele microRNA novo entrar, eu já tenho no citoplasma da célula uma série de complexos de inibição que vão bloquear a ação daquele microRNA. Então, é a origem do sistema imunológico que surgiu lá na época das poças lá de água quente, quando a gente era indivíduos unicelulares. Mas voltando aos microRNAs aqui, então esse complexo de inibição com o microRNA maduro fica no citoplasma da célula procurando moléculas para ele se ligar. Uma vez que o microRNA se liga à região 3' UTR, ele induz o bloqueio da tradução ou a degradação de mRNA. Então o fato é que 60% dos genes codificadores de mamíferos são regulados por microRNAs. E a gente pode dizer que eles são os artesões do nosso corpo, porque o fenótipo é muito impactado pela ação dos microRNAs. Uma vez que a gente influencia diretamente nos níveis de proteína, a gente tem uma influência muito forte sobre o fenótipo. Tá? Então a gente pode chamar ele de artesões do corpo humano. Tudo certo? Entenderam o que são as vesículas? Entenderam o que são os microRNAs? Então vou contar a
história para vocês de como tudo começou. Mais de 10 anos atrás, eu fiz a seguinte pergunta: se existiam vesículas e microRNAs no fluido folicular. Tá? Foi uma pergunta simples assim. Eu trabalhava com equinos e eu tinha que esperar a outra estação reprodutiva. E nesse meio tempo eu não tinha o que fazer. E aí, porque eu estava iniciando meu doutorado. E aí eu disse, não, vou ver se existe algo diferente. E fiz em bovino e achei esses microRNAs lá. Então, esse aqui é o primeiro artigo que a gente publicou em 2012, com o equino. Aqui está o ovário dos equinos. E aí, para quem não conhece a anatomia dos animais domésticos, o ovário, praticamente todos os mamíferos, ele possui o córtex, onde estão os folículos, e a medula, onde estão os vasos sanguíneos. O ovário do equino é invertido. O córtex está na parte interna e a medula está pela parte externa. Então, esses folículos crescem e eles ovulam dentro de uma fosseta de ovulação. Né? Então, tu tem pouco líquido que vai, assim, tem líquido que é muito grande, mas as chances daquilo romper e cair na cavidade abdominal são bem menores. Isso facilita alguns processos, mas, de qualquer forma, o fato é que esses folículos crescem e ficam muito grandes. Então, eu isolei essas vesículas e caracterizei elas por citometria. Achei alguns marcadores de microRNAs associados com a idade da égua. Então, em égua igual ao humano, a partir de uma certa idade, as fêmeas começam a ter experiência de mudanças hormonais associadas com a menopausa. E a égua faz a mesma coisa. E a qualidade ocitária cai também. Então, a gente usou alguns marcadores para identificar esses ósseos de menor qualidade. Isso gerou uma patente e, em humano, isso é muito aplicado na reprodução humana. Então, esses microRNAs para tentar identificar a qualidade do ósseo que tu vai injetar e usar para produzir embrião. Como o folículo ele não rompia para a cavidade, a gente isolou as vesículas extracelulares do fluido folicular, marcou elas e injetou dentro do folículo e induziu o crescimento desses folículos. E fez isso tudo em vivo. Tá? E aqui está a imagem. Então, em azul a gente tem o núcleo das células, em verde as vesículas extracelulares interagindo com essas células em vivo. Então, nesse artigo a gente mostra essa interação em vivo e in vitro. Tá? E por isso que ele é um artigo muito bem citado e uma referência na área. Foi o primeiro nessa área. Então, as vesículas existiam lá. Hoje, a gente já tem evidência dessas vesículas em praticamente em várias espécies. Então, cachorro, equino, gato, bovino, ovelha, humano, tudo isso aí já foi identificado, essas vesículas extracelares, no ambiente folicular, no ambiente ovidutal e no ambiente endometrial. Então, as vesículas estão ali com uma importância para a fertilização, para o desenvolvimento embrionário inicial e para a competência do ósseo. Tá? Então, em 2013, quando eu voltei, fala. Você não tem alguma relação sequestral das quantidades de vesículas na fase estral com a fase de S ou até na fase de cabeça? Eu tenho um artigo que a gente está respondendo agora em ovelhas com isso aí. Mas tem associação. Quantidade, a gente não olhou conteúdo, só quantidade e tamanho. Caracterização básica. Colaboração com o pessoal do Rio de Janeiro, lá, igual na página. Eles publicam bastante com isso. E, bom, em 2013, então, quando eu voltei para o Brasil, no estado de São Paulo, a gente pode aplicar por um projeto chamado Jovem Pesquisador. Tá? O Jovem Pesquisador, tu ganha um projeto para estabelecer uma linha de pesquisa e estabelecer um laboratório, mas tem que ser algo inovador. E aí eu fiquei um ano observando a natureza e pensando assim, o que eu posso criar de inovador? Né? E a minha observação da natureza, do que acontecia na natureza, foi o seguinte: quando a gente olha a produção de espermatozoide, a maturação e a formação deles, todo esse processo ocorre envolvido por fluidos corporais. Tá? Quando a gente observa o crescimento de folículos ovarianos e a produção do óvulo, isso também tem muito vaso sanguíneo, isso está envolvido em fluidos corporais, ou exudados do nosso sangue. Fertilização, desenvolvimento embrionário, mesma coisa. Então isso é uma observação. Aí eu pensei, a mulher está estressada, a mulher está com
uma mulher está passando por um problema hormonal, tudo isso aí está refletindo nesses fluidos corporais. Tá? Mesma coisa com o homem. E aí, quando a gente vai para a produção in vitro de embriões, o que a gente faz? Todo esse ambiente dinâmico e de troca constante, aumentou a temperatura, baixou a temperatura, tudo isso reflete nos nossos fluidos corporais. Isso não está presente na produção in vitro de embriões. E aí, o que a gente sabe é que quanto mais biotécnica a gente adiciona na produção in vitro de embriões, menor é a chance daquele embrião gerar uma gestação. Então, se eu faço a maturação, a fertilização, o desenvolvimento in vitro, esse embrião tem menos chance de gerar uma gestação do que o embrião que foi gerado através de uma IA e uma transferência de embrião. Ou de um embrião que foi gerado a partir de uma ICSI e cultivo in vitro. Ou de um embrião que foi lavado e foi só cultivado in vitro. Tá? Então, quanto mais biotécnica a gente põe, pior é para esses embriões. E uma das possíveis causas são as alterações epigenéticas. Então, olha só, na natureza, apesar de todas essas mudanças, a gente produz um gameta e se esse gameta tiver tudo certo com ele, vai gerar uma gestação. A gente vai para o laboratório e diz, não, agora vai tudo ficar certinho aqui, tudo controlado. E aí isso causa essa diminuição nas taxas de produção de embrião, diminuição nas taxas de gestação e possíveis erros epigenéticos. Então essa era a minha observação. O que eu gerei duas perguntas. Qual o papel das vesículas extracelulares no trato reprodutivo da fêmea? Eu precisava caracterizar isso em 2013, tinha pouca publicação. E como que a produção in vitro de embriões se beneficiaria disso? Então eu estava querendo caracterizar e transformar isso em produtos. Tá? Isso foi o meu jovem pesquisador 1 e o jovem pesquisador 2, que eu tenho agora, é onde eu estou gerando os produtos. Então a Ana Clara foi minha primeira aluna de mestrado, e a gente criou um modelo baseado no estágio do corpo lúteo. Então, o corpo lúteo inicial, baixa produção de progesterona, corpo lúteo mais evoluído, uma maior produção de progesterona. E a pergunta foi, os níveis de progesterona são distintos no ambiente folicular? Então, se eu estou no início da formação do corpo lúteo, os folículos dentro do fluido folicular têm baixa progesterona. No corpo lúteo mais desenvolvido, eu tenho maior progesterona. Então, a gente confirmou isso. E a próxima pergunta foi, será que os microRNAs são modificados por esses dois ambientes endócrinos? É uma pergunta simples. Te isolou as vesículas, aqui estão elas, e fez análise de microRNAs dessas vesículas e tinha 161 microRNAs diferentemente expressos. Então isso é uma grande quantidade. Lembre-se, os microRNAs vão chegar dentro da célula, vão pegar os mRNAs e vão bloquear a tradução. Eles vão bloquear a tradução. No ambiente... também fez da célula. Aqui só fluido folicular. Lembra que um ambiente de baixa quantidade de baixa progesterona é a primeira onda de crescimento. O corpo lúteo está bem pequeno ainda. Esses folículos, via de regra, eles vão iniciar o crescimento e morrer. Né? Eles estão fadados a morrer. Claro que a gente pode ir lá aspirar, tirar eles desse ambiente e produzir embriões. Tá? E aí vem os caveats aí, como que isso aqui se traduz para a prática. Né? Hoje a gente tem algumas fazendas que estão testando isso. Então, o ambiente de baixa progesterona para a produção in vitro de embriões tradicional, ela pode ser benéfica. Tá? Então, evitar a presença do corpo lúteo, ou evitar até o ovário com o corpo lúteo, pode trazer alguns benefícios. Aqui, então, esses microRNAs regulavam a maturação ocitária mediada por progesterona, meiose ocitária, transporte RNA e síntese de proteína. Então, todas as vias importantes para eu produzir um ósseo de boa qualidade. Aí, eu fiz a pergunta para a Ana se essas vesículas interagiam com o complexo circuloso ósseo. E aí, a Ana mostrou aqui para mim. Então, em azul é o núcleo das células do fúmus, em vermelho as vesículas extracelulares. Esse verde aqui é um filamento de actina que passa a zona pelúcida, que são chamadas de projeções transonais, e aqui está o citoplasma ocitário. Então a gente fez esse experimento, mostra que as vesículas interagem com as células que começam a migrar através das projeções transonais. Então era uma primeira evidência que essas vesículas podiam vir do fluido folicular, interagir com a célula do cúmulo e quem sabe ir para dentro do ovócito. Uma primeira evidência disso. Então eu tinha aí uma possibilidade de conectar um ambiente extraocitário, externo ao citoplasma ocitário, que é o fluido folicular, que é um subproduto do sangue,
o oócito. Então imagina o impacto disso, né? Eu achei que isso aí ia dar um estouro na comunidade, não deu. Mas basicamente, a gente tem uma vaca que está uma dieta, onde essa dieta possa influenciar o ambiente do fluido folicular, isso pode impactar a qualidade do oócito. Uma mulher, a mesma coisa. A gente tem já um artigo publicado, mastite subclínica, está lá na mamária. A gente avaliou só o fluido folicular dessas vacas e fez a produção de embriões. A produção de embriões menor, mastite subclínica. Fluido folicular, vesículas extracelulares diferentes no fluido folicular. Ou seja, a mastite está lá atrás. E isso, nessa época, desse artigo, eu não tinha esses dados ainda. Hoje eu entendo que o pico provavelmente a qualidade do osso está. Aqui, com 9 horas de maturação, a gente vê a vesícula ali. Eu pedi também para a Ana fazer um experimento mostrando para a gente como que isso ocorria em tempo real. Então, aqui as vesículas em vermelho, células do cúmulos em verde, a actina, e as vesículas entram nessas células e começam a migrar na direção das projeções transionais e na direção do ósseo. Tá? Isso são 9 horas, é um experimento bem difícil de fazer, porque o cúmulo está expandindo, então ele começa a sair do foco, né? E a gente tem muita dificuldade de fazer esse tipo de experimento. Aí, para testar de fato isso aí, a gente fez a maturação e adicionou as vesículas durante a maturação. Então, aqui, quando eu tratei os COCs durante a maturação, com 9 horas eu removi as células do cúmulo e fiz o RNA seco. Com 9 horas de maturação, as células do cúmulo, tratadas com vesículas de alta projeção, vieram para esse lado do PCA, e as células do cúmulo tratadas com vesículas de baixa projeção vieram para esse lado do PCA. Então, molecularmente, elas se distinguiram. Você sabe o que é uma análise de PCA ou não? Já ouviram falar? Não? Tá, então aí vai uma boa dica para vocês. Uma análise de PCA é uma análise multivariável. Tá? Isso, hoje em dia, para prontuário, para diagnóstico, para desenvolvimento de novas ferramentas, é muito interessante. Porque eu não estou olhando para um resultado só. Quando eu boto uma análise multivariável, eu estou olhando várias informações e dizendo para uma análise estatística, dizendo assim, me agrupa essas variações. Então imagina que muitos de vocês aqui que estão fazendo medicina, tá, um dia vão ter um acesso a uma série de prontuários com muitas informações. E daí, quem sabe, até lá, já tem a IA e a IA faz análise multivariável para a gente. E a gente consegue olhar um monte de informações, 1000 informações no prontuário e fazer o diagnóstico certinho. Não é isso o futuro? Então, será que o futuro vai ser quem escreve o código para essa IA? Então, pensem nisso, tá? Essa ida ao INCOR, eu fui mês passado, INCOR, Instituto de Cardiologia de São Paulo, tá? Fui lá na palestra do diretor do Instituto de Cardiologia, laboratório com 120 alunos de pós-graduação, médicos, biólogos, biomédicos, químicos, tudo lá. Beleza. Aí entrei, conversando, e eu olhava o laboratório, bancada vazia, bancada sem equipamento. O que está acontecendo aqui? Daí perguntei para eles. Hoje, o INCOR, 70% dos alunos desse docente, tá, que é o José Krieger, então se vocês botarem na internet, vocês vão ver quem é esse cara. 70% dos alunos dele são bioinformáticos. O Instituto do Coração, que é uma referência para tratamento de problemas cardíacos. 70% são bioinformáticos. O que os bioinformáticos fazem lá? Pegam os prontuários e daí tu entrava nas salas, era toneladas de prontuários, que era uma tese de doutorado, uma tese de mestrado. Os caras dos bioinformáticos estão escrevendo código para fazer novos diagnósticos, buscar novas moléculas, buscar novos tratamentos, buscar novas vias. E daí tem 1 ou 2 laboratórios onde o cara só coleta a amostra e manda para uma facility fazer o teste. Então o futuro está aí. Tá? Outra coisa que eu contei para o Alfredo, que nesse instituto ele ficava no 10º andar do INCOR. No 4º andar é a UTI. Os pacientes que são elegíveis para testes, eles sobem para uma UTI no 10º andar. E junto dessa UTI tem um consultório de 20 médicos que são alunos de pós-graduação e eles estão ali para fazer testes experimentais. Então, tirar a célula, fazer uma célula tronco, manipular essa célula dentro do coração do cara. Então, entendo que essas são pessoas que optaram por fazer um teste clínico e elas entram nesses testes clínicos, entendeu? Então, olha que legal isso. Esse é o futuro
é o futuro, basicamente, que a gente vai ver pré-conceito. Então, eu diria para vocês, em 2020 eu estive na França e conheci um brasileiro que é funcionário da Sanofi. E ele é médico veterinário e matemático. Cara, além de ser médico veterinário, ele é mãe de matemática. E ele trabalha na Sanofi desenvolvendo medicamentos. Será que a matemática é importante? A gente está muito preocupado em só fazer aquela nossa biologia básica, né? Mas, na verdade, está indo, tá? Então, os PCAs vão ajudar muito vocês em outras análises muito variadas. Mas o fato é que essas vesículas, então, quando interagiam com essas células, induziam mudanças em genes relacionados com síntese de proteína e resposta imune. Foi isso que a gente concluiu lá. Mas com uma outra aluna, a gente desenvolveu um outro modelo que era, ao invés de fazer início do desenvolvimento do corpo lúteo e fase mais final, eu peguei no mesmo dia, no dia 11, após a ovulação, e eu tinha folículos ipsilaterais, ou no mesmo ovário do corpo lúteo, e folículos no lado contralateral do corpo lúteo. Tá? E a minha hipótese era, quem está mais perto do corpo lúteo tem mais progesterona, quem está mais longe tem menos progesterona. Porque a progesterona é um hormônio esteroide e ela migra pelo tecido. Ela, um pouco vai cair naquela tecido, mas vai ter um pouco de migração. O que a gente demonstrou que realmente quem estava próximo do corpo lúteo tinha mais progesterona e quem estava do outro lado do fluido folicular tinha menos progesterona. A gente foi nesses folículos, isso aqui é um experimento em vivo, tá? Foi nesses folículos, fez a proteômica das vesículas extracelulares e a transcriptômica das células do cúmulo. A proteômica das vesículas falou que quem estava no lado contralateral tinha uma maior capacidade de manter a comunicação das células do cúmulo com o ósseo. E essa comunicação ela é fundamental para a competência ossária, para a qualidade ossária. A análise de transcriptômica mostrou que as células do cúmulo contralaterais elas tinham transcritos envolvidos na formação de comunicação baseada em membranas, projeções de membrana. Então, tudo indicava que do lado contralateral existe uma maior associação, uma maior comunicação das células do cúmulo com o ósseo. E se essa associação é importante para a qualidade do ossário, é isso que eu quero. Tá? Esse artigo, os dois artigos estão publicados e a gente fez a produção de embrião. Né? A gente tem uma taxa de produção, um valor de P de 0,06, mas a produção de embrião é sempre maior do lado contralateral e menor que a taxa de produção. Aí, para testar essa hipótese, a gente fez a maturação in vitro e adicionou progesterona nos níveis contralaterais e ipsilateral ao corpo lúteo. E a nossa hipótese é o seguinte: se a baixa quantidade de progesterona mantém mais projeções transonais, a gente deve ver isso nos ósseos. E aí aqui está a imagem, vocês conseguem ver as projeções transonais no ambiente de baixa progesterona e no ambiente de alta progesterona, elas já estão todas retraindo em muito menor quantidade. Então a gente fez um teste do mecanismo. O mecanismo era mediado por progesterona, vamos lá e vamos adicionar essa progesterona e ver se a gente realmente modifica o fenótipo dessa célula. Então a gente mostrou que realmente essas projeções eram mudadas por progesterona. Certo? Alguma pergunta? Beleza? Eu tenho. Fala aí, cara. Eu quero pegar um gancho quando você falou sobre as vesículas com a mastite. Então, nem vou falar de epidídimos, que é o que eu gosto, mas vou relacionar com mulheres com endometrite. Recentemente eu até fiz uma pesquisa sobre mulheres com Endometriose, né? Não sei, endometrite. Não, eu vou falar, assim, quando eu comecei essa pesquisa, de 35 mulheres que eu perguntei,
mas é endometriose. E até um profissional que participou da minha banca, ele falou que muito não se fala, se fala mais endometriose, mas que essa questão está sendo muito abordada nos congressos. Essa relação das vesículas e gerações, você tem essa relação? Eu tenho uma aluna de pós-doc, que é uma ingressa aqui da casa, a Juliana, onde a gente pegou vacas com endometrite. E aí o que a gente está fazendo lá é tratar com vesículas extracelulares de ambiente uterino adequado. A gente viu que elas modulam a resposta imune. Então, uma das coisas que a gente está fazendo é isso. Ela vai fazer esse tratamento e vai desafiar essas células com IPS. Então, vai tentar induzir uma maior sensibilidade a uma informação, uma maior sensibilidade a uma informação, no caso da vaca. Então, mas tem bastante coisa para fazer. Pouca gente fazendo. Muita gente que trabalha muito está preocupada só com a gestação, não com o ambiente. Aí aqui são dados também já publicados do meu pós-doutorado, onde eu fiz o RNA-seq das vesículas extracelulares e vi que o RNA contido nelas era um RNA capaz de codificar a cromatina, modificar o DNA. Você sabe que o DNA tem empacotado dentro da célula, mas era basicamente abrir ou fechar esse DNA. E daí eu disse, nossa, essa é uma possibilidade boa de eu trabalhar e tentar manipular o embrião. Lembra que eu falei com o embrião que eu disse in vitro, eu tenho erros epigenéticos? Agora eu tenho uma vesícula com conteúdo que é capaz de modificar esse DNA, quem sabe eu não modifico esses erros epigenéticos, né? E essa era a minha ideia. Então, logo após a ovulação, o fluido folicular cai aqui na tuba uterina e embanha esse embrião recém-formado. Então eu acreditava que isso aí poderia realmente influenciar o embrião. Só que daí aquelas histórias, né? Quando a gente está desenhando o experimento, é importante a gente ler e pensar. Para eu provar que essas vesículas realmente estavam transferindo alguma coisa para o embrião, eu tinha que fazer antes desse embrião estar ativamente como uma entidade transcrevendo genes. Bovino, equino e humano começam a transcrever genes a partir de 8 a 16 células. Então, antes de 8 a 16 células, eles transcrevem 100, 200 genes. De 8 a 16 células, eles transcrevem 12 mil genes. Então, eu tinha uma janela de tratamento, onde se eu tivesse algo que eu quisesse entregar para esse embrião para provar que eu estava entregando, eu tinha que fazer antes da ativação do genoma. Eu fiz isso aqui, os buracos da zona pelúcida, então as vesículas passam por esses buracos. Em verde aqui, ó, eu tenho as vesículas interagindo com os blastômeros desse embrião. Então, mostrando que essas vesículas passavam a zona pelúcida, interagindo com os blastômeros. E aqui, é só mostrando a entrega de um microRNA para embriões tratados com vesículas extracelulares. No estágio de 4 células, antes da ativação do genoma. Então, mostrando que eu estava entregando uma molécula de RNA para esse embrião. Quem aqui que leu mas viu aquela reportagem sobre a edição genética dos embriões de humanos feita por um japonês lá? Vocês viram essa história? Tem várias questões éticas aí, né? Só que hoje em dia, se eu for fazer edição de um embrião, eu tenho que usar uma eletroporação, eu tenho que tirar a zona pelúcida, mexer nas células. A chance de tudo isso aí dar certo é muito baixa. Agora aqui eu estou mostrando para vocês que eu tenho uma vesícula que eu só adicionei no meio, ela cruzou a zona pelúcida e entregou uma molécula de RNA. Tá? Ontem a gente acabou de sair um artigo que a gente publicou, que a gente fala sobre todos os métodos de rodar CRISPR e Cas9 dentro de vesículas extracelulares, com o objetivo de fazer entrega para tecidos reprodutivos. Tá? Então, basicamente é uma nova via aí de entrega de CRISPR-Cas que está saindo. Então, basicamente, essas vesículas interagiam com as células do embrião e entregavam moléculas de RNA para eles. Eu fui ver se isso mudava a taxa de produção de embrião e as vesículas extracelares aumentam em cerca de 15% a taxa de produção de embrião. Então, se eu adicionar elas na maturação e desenvolvimento embrionário, eu aumento a produção de embrião. Pensando que um embrião para a empresa custa R$40 e para um dono de fazenda vai custar 200, um embrião bovino, se eu aumentar em 15% a produção, eu estou tendo um ganho econômico. Um embrião de equino, quanto será que custa? Vocês têm ideia? R$2.000. E um embrião de humano, quanto custa? Vocês têm ideia? Tem dois custos. Tem o tamanho do Instagram e a mãe do estudo médico. Qual que vocês querem saber?
A mãe do Instagram custa 100 mil reais em um embrião. Porque ela quer fazer tudo que o Instagram veio para ela. Então ela vai fazer o tratamento pré-ovulação, ela vai fazer, o marido vai comprar todos os suplementos que o médico manda, ela vai fazer controle da ovulação, vai fazer controle da data do namoro, tudo. Ela vai gastar dinheiro com tudo. 100 mil reais é o custo desse embrião. Após o embrião produzido, eu posso ter análise de imagem desse embrião, a biópsia desse embrião, número de marcadores desse embrião, marcadores genéticos, 90 mil a 100 mil reais. Um embrião produzido por uma clínica bagaceira, você conhece o termo, né? Uma clínica bagaceira, única, 14 mil reais. É um embrião produzido mais barato. Eu já conheço 3 crianças produzidas nessa clínica com autismo. 3 crianças, da mesma clínica. Mas é a clínica que produz o embrião mais barato do Brasil. Mas em média, um embrião vai custar 30 mil reais, numa clínica bem reconhecida. Tá? Em Porto Alegre tem clínicas excelentes. Né? Mas as clínicas baratas, alguma coisa vai ter que fazer para baratear. Tá? Então, se eu tenho aqui um aumento de 15%, para bovino não faz a menor diferença. Agora, se eu estou falando de um embrião de 30 mil reais, de um embrião de 100 mil reais, será que tem diferença? Tá? Fica aí a mensagem para vocês. Quem sabe quem for trabalhar com reprodução aqui no futuro, como médico, vocês vão lembrar disso aí. Eu fui no congresso de reprodução humana esses dias. Tá? Um outro exemplo, né? O protocolo de sincronização de uma vaca custa, no máximo, uns 40 reais. Não pode custar mais que isso. A vaca, aquele embrião, vale pouco. O mesmo protocolo, mesma programação hormonal, no humano custa 15 mil reais. Tá? 15 mil reais. Tem 2 ponderações, né? É que eu tô fazendo essas trocas porque eles são melhor de cima. A segunda é a minha pergunta, mas a primeira é em relação ao que você falou agora. Entendeu? 0,1% da população fazendo procedimentos de reprodução assistida e tem quantos por cento dos bovinos fazendo reprodução assistida? É muito mais, né? No final dos contos, não tem principal. Ah, sim. Esse é meu ponto. Ah, sim. Não, vale dinheiro, vale dinheiro. Só que o impacto ali a curto prazo, quando Mas começar os dois têm muito desenvolvimento desse curso realmente relevante. Só que se tu pensar numa pessoa, e eu acho que é isso que é o lance, entendeu? Se tu pensar numa pessoa, todo o estresse de injeção hormonal, gerar aqueles embriões, transferir e não ter essa gestação, mas todo esse custo, o impacto para aquele casal é muito alto. Agora, uma vaca ficou gestante, tudo bem, a gente vai fazer uma demora. Sobre esse aspecto, essas duas comparações que a gente fez também são relevantes no sentido, e aí vem a minha pergunta, o uso desses microRNAs, ou das vesículas, no caso, para alterar gera impacto nas próximas gerações? Isso ninguém sabe ainda. Porque eu fico pensando assim, parece que no momento ele também ensinou, eu acho, poderia, né, ter alteração genética, mas eu fico pensando isso mitigado, por exemplo, o microcelular da espécie, que não era aquele indivíduo, seja animal ou humano, estava espécie lá. Por exemplo, um bulbo lá desconhecida, daqui a pouco está alterando a capacidade da gente de diversidade. Sim, diversidade genética. Não, mas a diversidade genética vai continuar, né? Não, mas isso vai alterar as próximas gerações, que não sabem, se talvez altere. É que depende. Você pegou um bulbo, um determinado saiu 20 indivíduos com a influência daquele padrão. Né? Ah, mas você concorda comigo que quando a gente faz o embrião in vitro, a gente bota, né, a mesma quantidade de aminoácidos, a mesma, entendeu? Eu acho que o lance, e daí é o meu próximo projeto agora, eu quero entender o impacto desses embriões nas divisões celulares do embrião. Né? Mas basicamente, um artigo que a gente fez aqui é um microRNA que bloqueia a proliferação celular. Ele diminuiu a quantidade de embriões. Ele diminuiu a proliferação celular. Então eu chegava menos embriões do D7 e eles mais atrasados. Então olha só o impacto de um microRNA que eu botei por dentro do óvulo, que é o que eu estou mostrando, que é o meu artigo. Então assim, eu usar esses microRNAs sintéticos como uma forma de dar um boost, só que eu tenho que entender como ele funciona.
aplicativo que eu poderia mudar a taxa, o fenótipo epigenético desses embriões. E aqui a gente fez essas análises e realmente a gente muda os níveis de ventilação global e hidroxiventilação global. Isso são marcas epigenéticas gerais. Então a gente, adicionando essas vesículas, a gente mudou a epigenética desses embriões. Tá? Eu achei que era uma dança. Foi um ataque. Aí o que a gente propôs em 2020 foi o uso das vesículas extracelulares em diferentes etapas da produção de embriões. E daí saiu em 2020, nossa, é maluco propor isso, risco biológico, tal. Existe uma empresa na França criada, chamada EmbryoCloud, que produz animais sem risco biológico para produzir essas vesículas para usar na produção de suínos, equinos e bovinos. Então já existe uma empresa. Aí o que eu soube é que essa empresa está querendo vir para o Brasil para produzir também meios de cultivo e meios de cultivo baseados nos vesículas extracelulares. Isso é da semana passada, a informação. Agora entrando para os projetos novos, a Camila Azzolin é uma egressa aqui do curso de vocês também, formada em medicina veterinária, fez residência lá em Pirassununga e agora faz um mestrado comigo. Tá? Então a Camila, o que eu propus para ela, será que a gente consegue manipular o conteúdo dessas vesículas extracelulares? Porque vocês vão entender que eu estou tentando montar um pacote, tá? E o meu primeiro pacote é: eu preciso manipular o conteúdo dessas vesículas extracelulares. Para isso, a gente usa um reagente de transfecção, bota o RNA para dentro das vesículas extracelulares e escolhemos uma via onde, se a gente ativa essa via, a gente bloqueia a proliferação celular, bloqueia a apoptose, bloqueia esse estresse oxidativo. Tá? Isso, em teoria, eu quero fazer uma coisa boa. E a gente bota esse microRNA para dentro das vesículas. Então aqui a Camila mostra para a gente por citometria que ela consegue botar o microRNA para dentro das vesículas. Então, se não entendem de citômetro ainda, vão entender de citômetro, porque basicamente 90% dos testes que tu pode fazer com sangue usa marcadores de citometria para fazer teste de imunológico, teste de presença de alguns marcadores no sangue, diagnóstico. Então vocês vão ter que entender. Mas basicamente a gente tem o grupo tratado e cria um gate de possibilidade dessa presença. Como eu estou medindo fluorescência nesse canal aqui, se eu tenho eventos positivos, eu desloco o canal para cá. É simples assim. Tá? E aí a gente mostrou que a gente conseguia botar os microRNAs para dentro das vesículas. Mas eu sou chato, eu pedi para a Camila, eu quero mais. E aí ela pegou essas vesículas e tratou as células do cúmulo. Aqui as células do cúmulo, pontinho verde, mostrando que essas vesículas agora contendo o microRNA interagem com as células do cúmulo. Nossa, mas é só fluorescência, tem muito artefato. Aí eu disse para ela, vamos botar um microRNA que a gente possa amplificar. E aí a gente fez o PCR e mostrou que a gente botava o microRNA dentro dessas vesículas, tratava a célula e amplificava esse microRNA depois lá nas células. Então mostrando que esse microRNA era entregue para essas células. Mas eu ainda queria mais uma prova. E daí eu pedi para a Camila o seguinte: se o microRNA está dentro da vesícula, eu posso usar RNAs que eu não vou degradar esse microRNA. E aqui está, ó. Quando eu tenho um reagente que eu boto o microRNA para dentro da vesícula e eu boto RNAs, o nível de microRNA na vesícula continua o mesmo. Se eu não tenho um reagente que facilita a entrada do microRNA para a vesícula, e eu trato com RNAs, olha a quantidade de degradação do RNA. Então, o nosso protocolo de colocar o microRNA dentro da vesícula estava funcionando e estava protegendo esse RNA de RNases e era capaz de entregar esse microRNA para as células do cúmulo, em cultivo, né, 2D, né, mais ou menos. Aí eu disse, Camila, vamos fazer isso com um COC. Então o COC, mais uma vez, né, o complexo cúmulo zoócito, tá? É uma família COC ou CCO, né? Mas basicamente a gente tem as células do cúmulo, zona pelúcida do ócito. Tratamos essa estrutura,
Porque toda vez que tu faz algo com células do cúmulo em cultivo 2D, tu tem que validar na estrutura tridimensional, que as células são diferentes, tá? Elas mudam, né? Então a gente tratou com 2 horas, entregou o RNA para as células do cúmulo, com 2 horas não tem entrega para o ósseo. Não esperava que a entrega ocorresse para o ósseo, mas a gente está olhando o ósseo. E toda vez que a gente vai olhar no ósseo, a gente remove as células do cúmulo, aí usa um tampão de Thyrox para remover a zona pelúcida e não tem resto nem de projeção transicional. Então a gente não quer, por isso que eu tenho um pouco isso fora do ósseo lá. Então com 2 horas, a entrega ocorre para as células do cúmulo e não ocorre para o ósseo. Depois a gente fez com 12 horas uma entrega muito maior para as células do cúmulo. Então a nossa vesícula, o microRNA está entregando eficientemente para as células do cúmulo. Regula os genes alvos, então eu estou regulando o PTEN, fazendo um bloqueio da tradução do PTEN, e isso ativa a AKT. Ativando a AKT, eu tenho genes modulados por mTOR e genes modulados por CREB, que são induzidos. Isso é uma resposta do fator de transcrição que foi superado por AKT, vai até o núcleo e induz a transcrição. Então, o nosso microRNA está sendo entregue e é funcional. Tá? E aí eu pedi para a Camila olhar o ósseo, e olha lá a nossa surpresa, com 12 horas eu tenho o microRNA presente dentro do ósseo. Isso aqui, que vocês estão vendo, é a primeira vez que alguém está mostrando a entrega de RNA que vem do ambiente extra-CLC para dentro do ósseo. Existe um paper de 2015 que mostra que o cúmulo troca RNA com o ósseo. Só que eu estou fora do cúmulo, estou botando RNA para o cúmulo e estou usando o cúmulo para entregar. Tá? Então, isso é a primeira vez. Então, isso está conectando o fluido folicular com os ossos. É isso que ela está preparando para submeter a publicação. Legal, né? Só que olha a variação desse dado aqui. Então, provavelmente eu tenho ossos que estão com a conexão estável, eu tenho ossos com conexão retraída, eu tenho tudo ali, muita variação, né? Resultado nenhum. Aí, a gente olhou e eu disse, nossa Camila, essas células do cúmulo aí, será que elas são facilitadoras ou elas atrapalham esse nosso tratamento? Né? Lembrando que olha a quantidade de processos que a gente tem que fazer. Aí eu pedi para ela, esse aqui é o mesmo resultado, eu pedi para ela remover as células do cúmulo e tratar o ósseo por 12 horas só com microRNA. E olha aqui, olha a magnitude de entrega do microRNA para dentro do citoplasma muscular. E olha como as amostras são bem amarradinhas. Né? Então a gente tratou, removeu a zona pelúcida e aí fez o PCR. Então as células do cúmulo, elas realmente estão ali fazendo um bloqueio, sabe-se lá se não estão fazendo uma separação do que é importante e mandando para dentro do cúmulo. Isso são coisas que a gente vai estudar agora no doutorado da Camila. Tá? Então a gente conseguiu entregar altas quantidades desse microRNA para as células do cúmulo. Aqui é uma imagem, além de PCR, a gente gosta de fazer sempre uma outra evidência. E aqui é a evidência de fluorescência. Tá? Então os CLCs estão tratados e a gente tem a entrega dos microRNAs do CLC. Tá bom? Aí agora mudando, então agora eu já sei o que falo. Pode levantar a mão. Afeta todo tipo de estresse, vai afetar a taxa de produção de vesícula, tamanho e conteúdo delas. Então, uns afetam mais, outros menos. Né? O estresse térmico eu não trouxe esses resultados aqui, eu posso te mostrar depois lá no laboratório. Mas a gente fez um modelo de 2 fases de maturação, as primeiras 12 horas da maturação e as segundas 12 horas da maturação. As primeiras 12 horas da maturação, extremamente sensível ao estresse térmico. Eu tenho aumento de HSP70, aumento de 2 microRNAs associados com estresse oxidativo e heat stress, e aumento de produção de vesícula e esses microRNAs nas vesículas do meio de cultivo. A segunda fase da maturação, que é das 12 horas às 24 horas, eu posso pôr a temperatura que eu quiser, porque eu não faço nada. Tá? Isso não tem. Eu não vi ninguém fazer, mas como eu queria fazer esse teste, no último experimento, eu fiz esse teste e a gente descobriu que essas primeiras 12 horas são mais sensíveis. Tá? Então, isso eu vou te mostrar depois. Mas se tu estiver pensando em alguém que está com
Mas com o COC não tem muito trabalho de microRNA, de vesícula com stress. Tem um trabalho do Hansen, da Ford, que ele mostrou que vesículas vindas de fluido folicular de vacas sob estresse de calor, estresse, elas têm um efeito protetor num COC que tu submete ao estresse. Mas isso é legal, mas assim, na prática, né, como tu vai usar isso? Qual a relação da microbiota com a quantidade? Isso não tem ainda. Não tem. E já fica a dica aqui de um outro experimento aí, se um dia quiser fazer, não sei se vocês estão trabalhando nessa área, eu queria um parceiro para fazer o seguinte: toda vez que tu vai lá e insemina a vaca, no final tu puxa o inseminador, né, traz ele para fora, tira aquela paleta de sêmen e joga ela fora. Eu queria pegar aquela paleta de sêmen, fazer um crescimento de bactéria. Claro que eu vou ter microbiota que vem do sêmen, mas eu vou ter microbiota vaginal e uterina. E daí usar isso no modelo retrospectivo. Eu tenho lá o diagnóstico de são 65 dias, agora eu volto nessas amostras e vejo qual era a microbiota que estava nesse útero. E aí eu tenho um teste de diagnóstico para dizer se aquela vaca tem uma maior chance de emprenhar ou não. Isso é um teste legal, mas eu não consigo fazer ainda porque eu não trabalho a campo. E na nossa rotina lá da fazenda são 900 inseminações. Só que é muito trabalho numa janela muito curta por conta da produção ainda. E não consigo fazer isso, mas eu acho que dá para acontecer. Mas não tem associação de. Porque tem vesícula secretária de bactéria também. Tem um grupo de Ribeirão que trabalha com vesícula secretária de bactéria. E elas modulam, né? A resposta multicelular. Então dá para fazer isso também. Daí depois eu passo para vocês. Mas eu acho que é legal. Então, outra coisa que eu aprendi ao longo da minha vida aí, e a gente vai ficando velho, né, Alfredo? Nós somos mais novos, eu e o Mariano somos mais novos, né? O Alfredo que já tem cabelo branco. Mas basicamente é um choque de diversidade de áreas, tá? Então, eu sou biólogo, tenho um monte de amigo veterinário. E uma das coisas que me atraiu no laboratório quando eu cheguei, que tinha um químico, um biomédico, um zootecnista, tudo no mesmo lugar. E hoje eu tenho 2 engenheiros trabalhando comigo. Então o Matheus, ele é engenheiro de alimentos. E a vida dele foi mestrado e doutorado, iniciação científica, mestrado e doutorado, fazendo lipossomos para enriquecimento de alimentos. Essa é a vida do cara. E daí eu convidei ele para a gente fazer um lipossomo para alimentar embrião. Então começar a fazer uma alimentação já na placa de cultivo. Bom, a ideia era criar um lipossomo, que é uma vesícula extracelular, sem nada, e aí usar isso para entregar moléculas para células do folículo ovariano, células do embrião, células do COC. A gente fez 2 lipossomos, um catiônico e um aniônico, então um de carga positiva, um de carga negativa. A composição lipídica desses lipossomos é baseada num artigo de 2020 que a gente tem, onde eu, no modelo retrospectivo, eu fiz a análise lipídica das vesículas extracelulares associadas com competência ocitária. Então, esse nosso lipossomo é rico em fosfatidilcolina, fosfatidiletalanamina e uma certa quantidade de colesterol, que são os principais fosfolipídios. E aí a gente fez esses lipídios, mostrou que o aniônico, a taxa de incorporação do RNA é melhor no catiônico do que no aniônico. A taxa de encapsulação ela é semelhante, porém o quanto desse RNA fica preso, isso aqui é um ensaio que mostra que o RNA está preso, ele fica mais preso no lipossoma de carga positiva do que no de carga negativa. Isso faz sentido, né? O RNA tem carga negativa. Aí a gente testou esses lipossomos interagindo com as células do cúmulo, então aqui está o aniônico e o catiônico. O aniônico não interage bem, o catiônico interage bem melhor, então esses pontinhos vermelhos aqui são o lipossomo, então a gente tem um lipídio marcado com rodamina, faz a bolinha de gordura lá e usa isso para interagir com as células. Então a gente tinha um modelo de uma vesícula vazia interagindo com as células, agora a gente tem que começar a montar essa vesícula. E aí a primeira coisa que a gente fez foi carregar o microRNA dentro das vesículas e usar RNase para ver se o microRNA estava dentro ou fora.
No lipossomo aniônico, o RNA estava do lado de fora, porque a RNase degradou ele. No lipossomo catiônico, o RNA estava dentro, porque a RNase não degradou ele. Então, mostrando que o RNA estava dentro desse lipossomo. E aí a gente tratou células do túmulos. A taxa de entrega do RNA é muito superior do que mais superior que a lipofectamina. Então, a lipofectamina é um tipo de lipossomo, ela tem outras coisas. A vacina da Pfizer, que muitos devem ter colocado no braço aqui, era uma entrega de RNA mediada por lipossomo, tá? E por isso, tem alguns lipossomos que podem gerar uma resposta imune. O da Pfizer era um exemplo, mas foi o primeiro feito e a primeira geração de vacinas feitas de RNA entregue por lipossomos, tá? E aí a gente mostrou que esse microRNA entregue ele era funcional, regulava BAX, FOXO, BRCA, todos os alvos da P3KKT. Então a gente estava mostrando a regulação desses microRNAs. Eu já tô me encaminhando para o final, eu me estendi bastante. Até que horas é aula? Até as 2? Tá. Aonde que a gente está hoje, né? Então hoje a gente já entrega esses lipossomos para granulosa, cúmulos, embriões. Olha aqui os embriões, ó. Então, se eu tiver a zona pelúcida, olha a quantidade de lipossomo que entra. Se eu tirar a zona pelúcida, é muito mais lipossomo que eu consigo entregar para esses embriões. As doses. O que a gente está estudando hoje é aonde esses lipossomos vão, que rota eles são usados. Eles vão direto para o lisossomo, eles vão para o reticulado plasmático, eles são reciclados para a membrana. Isso a gente está tentando entender hoje. E o futuro é fazer as vesículas híbridas. O lipossomo, em teoria, ele interage com qualquer tipo celular. E a grande vantagem das vesículas é que a endocitose, pela qual as vesículas entram na célula, é mediada por um ligante de membrana. Então, se eu fizer uma vesícula extracelular híbrida com lipossomo, eu consigo escalonar o processo, né, e usar essa chave para abrir a fechadura de células que eu quero. Esse é o objetivo que a gente está tentando fazer. O legal de trabalhar com engenheiros é isso. Todo o processo que eles fazem é escalonado. Então a gente faz 100 microlitros ou 1 ml de lipossomo, é o mesmo protocolo para fazer 100 litros. Tá? Lipossomo estável, 3 meses em temperatura ambiente e ad eterno liofilizado. Então a gente já tem esse lipossomo sendo testado pela CEPEX e pela Invitro, tá? Para ver os ganhos que isso traz para a produção de embriões. Então aqui a Alessandra Brint também regressa aqui do curso, foi uma aluna de mestrado do professor Alfredo, e ela ajudou na primeira etapa, onde a gente adicionou esse lipossomo vazio e gerou uma patente, ó, onde só o lipossomo vazio aumentava a produção de embriões. Esses embriões ficam maiores, eles têm mais células e produzem mais embriões. A gente gerou uma patente, que isso a gente vislumbra adicionar os meios de cultivo e substituir o soro fetal bovino. Então eu tenho PSA e lipossomo, é isso que a gente está fazendo hoje. Só que o Matheus está trabalhando na formação dessas vesículas híbridas, e aqui está a primeira evidência. Então eu marcava a membrana da vesícula com um marcador lipídico, e calceína é um marcador de citoplasma. Uma vez que ele está preso dentro do citoplasma, ele fica fluorescente verde. Todo pontinho amarelo mostra que é uma vesícula híbrida, porque eu hibridizei os dois. Agora, porque o lipossomo não tem citoplasma. E agora, quando eu tenho a colocalização do vermelho, membrana marcada em vermelho, e citoplasma em verde, significa que eu hibridizei os dois. Tá? E por fim, aí isso aqui está evoluindo, a gente já está fazendo a entrega dos microRNAs, das vesículas híbridas e tudo mais. E por fim, o último experimento que eu quero mostrar para vocês é a Franciele, ela também é uma engenheira, tá? Mestrado, doutorado em engenharia química, área de estudo, desenvolvimento de chips de microfluídica para teste de screening de drogas. Tá? Então, o teste de screening de combinação de quimioterápicos para tratar câncer, muito deles é feito nesses microchips aqui. Tá? Microdevices, que eles chamam, ou chip. Um chip normalmente é importado, custa por volta de $20 mil. A expertise dela é desenvolver microchip, porque ela entende de dinâmica de fluidos, taxa de mistura, deslocamento de corpos, né? E eu convidei a Franciele para me ajudar a fazer um microchip, que era o seguinte: eu tenho a entrada do meio de cultivo aqui, o CO6 aqui no centro, e a saída do meio de cultivo, que fica algo assim, ó. Então agora, se vocês lembrarem do meu primeiro slide lá, eu saía do trato
produtivo da fêmea com um ambiente dinâmico entrava num ambiente estático, e eu achava que isso era ruim. Agora eu consegui criar um ambiente dinâmico para maturação. E aí, será que isso é bom? É só o ambiente dinâmico que eu estou estudando. Olha a quantidade de lipídios acumulados no ócito após a maturação no ambiente dinâmico. Muito menor. Então, isso, quando a gente faz um dos problemas da produção in vitro de embriões, é o acúmulo excessivo de lipídios na maturação. Esse lipídio, logo após o desenvolvimento, a formação do embrião, o embrião quebra esses lipídios para produzir energia, e essa energia gera estresse oxidativo, e isso causa dano no DNA. Então, acumular menos lipídios, em teoria, pode ser bom. Aí, a gente pegou esses ósseos que maturaram em dinâmico ou na placa de cultivo, ativou partenogenineticamente e desenvolveu embriões. Os embriões de ossos que foram maturados em ambiente dinâmico tinham por volta de 30 células a mais que os embriões originados de ossos que maturaram no ambiente estático. Então, por alguma razão, esses embriões eram capazes de gerar mais células ao final da produção de embriões. E mais célula, mais trafectoderma, melhor sinalização materna. É o que a gente hipotetiza e a gente está tentando fazer agora um experimento para transferência desses embriões. Possíveis explicações, né? Os ósseos acumulam mais ROS, mas também mais GSH. Então, um bloqueador do ROS. E outro ponto que a gente estudou aqui é que basicamente não é o que está fazendo eles acumularem lipídio diferente não é o transporte de lipídios, mas sim a biossíntese de fatty acids que ocorre nas células do pulso. Então, a presença do ambiente dinâmico está afetando o metabolismo das células do pulso. Tá? E isso é algo também que a gente pouco fala. E hoje em dia, com o aumento da maturação in vitro para humanos, que é uma tendência, está começando, pode ser que isso seja um achado importante para a produção in vitro de embriões em humanos. Tá? Então, concluindo, né, essa aula de hoje, eu venho aí desde 2009 escrevendo, né, o papel dessas vesículas extracelulares no fluido folicular, como elas interagem com as células da granulosa, humus, como elas interagem com o ósseo, para poder produzir tratamentos que aumentem a produção de embrião, novos tratamentos terapêuticos, né, então que a gente possa fazer entrega de RNA, quem sabe vesículas híbridas onde a gente consegue escalonar esses produtos e trazendo também a geração de um ambiente dinâmico. Eu não falei, e hoje à tarde eu mostro, hoje à tarde não, agora, antes não sei até que horas, eu mostro para vocês todo esse meio que eu coleto aqui, eu consigo fazer diagnóstico. Então, hoje a gente já tem esse artigo que a gente está trabalhando, que é a resposta ao estresse oxidativo, o diagnóstico no meio de cultivo e não no céu seco. Então, eu não estou tocando no céu seco, estou fazendo diagnóstico no meio de cultivo, resposta ao estresse. Tá? E a Franciele, ela está no MIT, num laboratório que só produz dispositivos de microfluídica. Ela vai ficar um ano lá. E a gente vai produzir um dispositivo que, ao sair daqui, a gente tem um outro dispositivo que já faz o isolamento das vesículas extracelulares em tempo real. Então, para facilitar. E ontem eu conheci o equipamento FTIR, que também faz análise em tempo real, né, de máquinas. Então, tu faz o treinamento de máquinas e ele te faz o diagnóstico baseado no espectro, né? Então, eu estou pensando que essa montagem vai ser o ideal, né? Eu faço a maturação dinâmica, estou coletando, se eu saio as vesículas, eu já encaminho com o FTIR. Aquelas viagens, né, que a gente gosta de fazer. Então, tudo isso aqui eu estou gerando novas ferramentas para aumentar a qualidade embrionária e a produção de embriões. Então, a take-home message para vocês aí é a seguinte, ó. Lá no início, se pensava que essas vesículas extracelulares eram mensagens jogadas ao mar aí, sem destinatário, né? Quem sabe um dia chegar no governo da praia, alguém ia ler aquela mensagem, algo aleatório. O que se descobriu
Então, o nosso foco, cada um com a sua linha de pesquisa, o nosso foco é melhorar a qualidade do estágio. Então, o professor Flávio Meirelles, Cláudia Verde Leal, Felipe Perecim, Fabiano Bressan, professor Lawrence Smith, que é um professor do Canadá. Ele esteve envolvido com a clonagem da Dolly, ele era o cara por trás da clonagem da Dolly, fazendo experimentos, tinha os professores, ele era um aluno de pós-graduação. E ele passa, por 5 anos, ele passa 3 meses no nosso laboratório. Então é um contrato, é uma chair da USP, onde ele vem ficar 3 meses com a gente. E o Juliano Sangari é um jovem pesquisador novo, então tem um projeto de jovem pesquisador, trabalha com efeitos de produtos do metabolismo sobre a abertura e fechamento de cromatina. Ontem estava falando com o Alfredo, efeitos do BHB, como que ele abre ou tira metilação de regiões promotoras de genes envolvidos com resposta imune. Então, o que muitos dizem que ele acredita é que fazer um jejum prolongado está estimulando a expressão desses genes e, portanto, a resposta imune vai ser melhor. E o que dá suporte para isso é culturas onde existe um jejum mais prolongado, a média de expectativa de vida dessas culturas é prolongada. Essas pessoas vivem mais, têm um sistema imune melhor. Tá? Mas ele estuda isso no ambiente bovino, com a vaca de leite, que tem vários desafios metabólicos, né, e como isso influencia as células. E por fim, a Sibeli Praduzini, ela é uma ex-jovem pesquisadora, agora gestora do nosso laboratório, e a linha de pesquisa dela é com coração de insuficiência cardíaca. Ela é uma das únicas pessoas no Brasil que faz um modelo de insuficiência cardíaca, onde alguns grupos desenvolvem, alguns grupos animais desenvolvem insuficiência cardíaca e outros não. E essa linha de pesquisa tenta achar marcadores para o desenvolvimento dessa insuficiência cardíaca, que é o aumento ventricular. Mais recentemente ela entrou na parte de diagnóstico das microRNAs. A gente achou microRNAs e por isso que a gente acabou indo até o UNCOR mostrar esses achados dela e essas questões do delivery para o pessoal, porque eles têm o objetivo de fazer o tratamento de células cardíacas com a entrega de microRNA para modular a resposta de cardiodiagnósticos. E agradecer então às agências de fomento, CNPq, CAPES, FAPESP e todas as colaborações aí nos últimos tempos. Fazer um agradecimento especial aqui aos meus colegas, né, o Valério e o Alfredo. Logo que eu passei no concurso, eu fiz uma ligação para o Alfredo, disse: Alfredo, estou feliz da vida, passei no concurso, só que o lado ruim é que os caras me deram disciplina de ecologia, porque eu sou biólogo, e disciplina de biologia comparativa, porque eu sou biólogo. Eu estou lascado, não vou conseguir aluno nenhum, minha pesquisa vai acabar. E o Alfredo disse assim para mim: cara, fica tranquilo, ao longo dos tempos eu vou te mandando um aluno de TCC, a gente vai colaborando, quem sabe alguns desses alunos acabam virando teus alunos aí. E hoje eu tenho que fazer um agradecimento especial a ti, ao Valério, né, porque sem os alunos vindos daqui, eu tenho alunos de lá, tenho alunos agora do Ceará, do Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, mas a turma que vem aqui de Santa Maria é uma turma muito mais madura, né, e eles acabam impactando positivamente o laboratório. E fundamental, viu aí, né, vários resultados de alunos de colaborações nossas. Né? E eu já tive aluno que eu mandei para cá também, e vira e mexe eu estou incomodando vocês aí com alguma questão de colaboração. Então, muito obrigado, agradecimento especial aí a vocês, ao BioRap, né? Tá? E fico à disposição aí para perguntas. Podem fazer, pessoal. Obrigado. Desculpa que eu não liguei aí, professor. O objetivo de trazer o Juliano aqui foi para vocês verem o seguinte: o foco da pesquisa dele é a reprodução. E essa parte de vesículas é para vocês verem que o negócio é além, quando tu tem um diagnóstico, o que é o mecanismo molecular que está por trás disso e o que o Juliano faz, que ele manipula essas vesículas e ele coloca um microRNA dentro e tem um delivery aonde ele quer. Aonde que isso vai impactar? Talvez a gente não tenha um tratamento para diabetes, ou um tratamento para Alzheimer agora, mas fazendo um screening adequado,
quem sabe isso não vire assim, ó, vai descobrir uma molécula que consegue ser regulada por um microRNA, que tu coloca numa vesícula, que vai entregar numa situação específica, que tu consiga reduzir tanto por cento de Parkinson, Alzheimer, ela, então essas, né, o diabetes, então é assim, ó, é pra gente abrir a cabeça e ver que o negócio está além, né, do nosso alcance. E esse foi o meu objetivo, trazer vocês aqui. Eu acabei não falando tanto, mas assim, já tem bastante diagnóstico fora do Brasil baseado em vesícula extracelular e o conteúdo delas, para câncer principalmente. Então eu tinha aberto, só que acabou que eu estava viajando as últimas 2 semanas, mas eu abri que são 240 clinical trials no NIH envolvendo vesículas e diagnóstico. Tá? Então isso aí tudo é né? Então é diagnóstico baseado em vesícula extracelular. Eu trabalho muito com o pessoal de insuficiência renal lá, de gato, a gente tem feito bastante diagnóstico em urina. Eu tenho uma colaboração também com tumores em cachorros, diagnóstico também não invasivo, usando citometria e marcadores, proteínas presentes nas vesículas extracelares, então presença de PD1, PDL1, que são para mastocitoma e linfoma são os principais, né? E aí existe muita coisa para fazer. Eu ia falar mais uma coisa, esqueci. E por fim, né, também esqueci de falar, eu tinha que ter falado, mas o prêmio Nobel, né, do ano passado, foi deste ano. Nossa, nós estamos no meio de 2005, acho que foi deste ano. O prêmio Nobel foi para os 2 pesquisadores que descobriram os microRNAs, e quando a pessoa ganha um Nobel de medicina, é porque essa descoberta de pesquisa básica ela pode ter um grande impacto na medicina do futuro, né? Então, como eles ganharam o prêmio Nobel agora, isso é um reconhecimento da sociedade aquela lá sobre o impacto que esses microRNAs podem fazer. Então a gente já está aí, né? Vacina de RNA, ontem foi anunciado, né? Fiocruz fez a primeira pipeline de desenvolvimento de vacina base de RNA brasileira, né? Agora a gente vai precisar de métodos de delivery, né? E já existem vários tratamentos baseados em RNA de interferência, que é um microRNA, só que é um RNA sintético, que é do Greg Mello, que era um aluno dos caras que ganhou o Nobel. Então ele ganhou o Nobel em 2007 e agora o orientador dele ganhou o Nobel em 2025. Tá? Mas esse primeiro Nobel gerou um departamento de estudo de RNAs de interferência perto de Boston, na UMass, onde eles têm cerca de 20 químicos trabalhando no desenvolvimento de moléculas mais estáveis para desenvolvimento de terapêutica. Então, assim, é uma área pouco explorada ainda aqui no Brasil, mas eu acho que cabe a gente desenvolver essa pesquisa básica, quem sabe no futuro, desenvolver tecnologia. Bem, alguém tem alguma pergunta pontual, alguma dúvida? Ou uma pergunta, pelo menos, senão eu vou ficar triste. Não, dos alunos lá de graduação. Meu nome é Juliano, essa não vai perguntar. Nada? Tranquilo. Bem, pessoal, então vocês que são da graduação da medicina, se quiserem depois, a gente vai seguir conversando, a gente vai, né? Então, nos encontramos segunda-feira e a gente segue conversando aqui, porque acho que a gente tem algo muito. Tá. Então, Desculpa se eu atrasei vocês. não, tá? Obrigado, pessoal. Então, se vocês quiserem ficar ouvindo a conversa de algumas outras perguntas, também são bem-vindos. Deixa eu fazer uma pergunta, né? A pergunta é relacionada com o que vocês vão estudar. Valério vai ser professor de vocês. Isso, o que vocês vão estudar comigo um pouco mais. Mas vamos lá. Primeiro, a gente sabe que a São Paulo tem muito recurso, mas recurso com, professora Patrícia, recurso com boas ideias que estão acontecendo também. Então, parabéns pelo teu trabalho, a gente vê que essas boas ideias são que faltam. E eu queria saber se você conhece alguma relação, eu falei com
existe já, os microRNAs, via de regra, eles estão pegando via da AKT, via da TGF-beta, que são as principais, né? O que eu não tenho visto beleza, identifiquei, mas como tratar, né? É isso que eu acho que é o que está faltando um pouco. E aí eu acho que tem outros modelos aí, a gente tem desenvolvido uma colaboração com Brasília lá, onde a pessoa faz aspiração folicular e a gente dá um banho no ovário de vesículas extracelulares. É baseado num artigo que a gente começou com um série de scratching de estroma ovariano e usou vesícula de céu-tronco para estimular essa recomposição. E aí a gente está lá tentando batalhar a inflamação pós-aspiração. Não teve um ganho significativo na quantidade de folículos, mas prolongou o número de aspirações que eu consigo fazer em sequência de animais de alta de elite, é bom. Então isso é um produto, é um laboratório de biotecnologia, e esse produto tem valor lá, acho que vai custar R$ 1.500 cada aplicação. Mas é vaca de 3 milhões que a gente está falando. Então, mas assim, eu não tenho focado muito no ovário policístico, mas tem bastante publicação já. Se interessar, é um caminho. Então, me pergunta bastante sobre esse final, que você falou. Eu queria saber como é realmente as visitas da universidade. Elas são boas. Fala mais alto do que eu sou eu. Não, eu queria saber como é que alguém faz esse teste, uma aplicação do hormônio do novato, por exemplo, para aumentar as visitas. Eu entendi mais ou menos o que tu está falando, se alguma coisa que eu posso fazer um animal para aumentar a produção de vesículas, né? Primeiro, depende do fluido que tu está perguntando. O quão dinâmico é aquele fluido. Aonde tu está atuando? Eu estou atuando o alvo daquele fármaco, né? Então, basicamente, se eu induzir uma ovulação e olhar no sangue, eu não sei se eu vou achar um aumento de vesículas, mas se eu olhar dentro do fluido folicular, provavelmente eu vou achar. Então, quando for trabalhar com vesícula, tem que pensar muito no fluido alvo, né? Porque pensar que é uma comunicação local dentro daquele tecido. Tem o sangue, legal. Mas o sangue é fruto de todos os órgãos ali, todos os tecidos. Então, muitas vezes acaba se diluindo, né? O que a gente fez com a Mari, também uma aluna que veio aqui do Alfredo, a gente injetou vesícula no lúmen uterino e amostrou o sangue dessas vacas até os 30 minutos a cada 15 minutos, então 0, 15, 30, depois 1 hora, depois 6 horas, 12 horas e 24 horas. A gente viu que injetando as vesículas marcadas no lúmen uterino, com 30 minutos a gente tem um pico de vesícula marcada no sangue. Com 60 minutos essas vesículas praticamente somem e com 12, 24 horas a gente já não vê elas. Então basicamente elas são metabolizadas bem rápidas. Então tem que pensar até nisso. Vou querer induzir, mas eu tenho que induzir qual é a janela que eu vou olhar. Dando uma melhor área daí diretamente no Pensa ali. E aí fica difícil, né? Como é que tu vai lá injetar, depois tirar? Então é mais fácil pensar em tecnologia que eu aplique na placa de in vitro do que na vaca, né? Agora na égua é diferente. Na égua às vezes mas 2 manipulações, 2 riscos de contaminação, né? Tem bastante, alguns animais que já morreram das aspirações folliculares de equinos, né? Por falta de manejo, né? Então assim, tem todos esses riscos. É uma pergunta? Aquela parte que você falou mais no final sobre os ribosomas vazia.